Existem 3 features que você deve entender para parar de tratar o TypeScript como uma barreira e começar a vê-lo como uma ferramenta, porque ele é poderosíssimo e vai muito além de tipar tudo como N para fazer o console parar de te perturbar. Bom, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é o TypeGuard. De acordo com a documentação oficial, um TypeGuard seria uma expressão que performa uma checagem que garante que o tipo está de acordo com algum escopo que você já definiu. O que exatamente isso significa, né? Com essa ferramenta, a gente pode afunilar os possíveis tipagens que a gente quer receber dos nossos objetos. Nós criamos de uma forma muito simples a garantia de que a segurança do tipo do nosso código vai estar sendo mantida, né? A gente não vai receber nada do que a gente não estava esperando. Então aqui eu vou mostrar como a gente vai criar nossas próprias TypeGuards e a gente vai usar alguns exemplos usando a primeira versão com TypeOf, que já é uma ferramenta ali do próprio JavaScript. Então aqui eu estou declarando 2 classes, uma Human e outra Robot, que aqui eu posso até tirar esse constructor, que não vai ser necessário. Eu não defini nenhuma informação dentro desses métodos, né? Mas aqui dentro de uma a gente sabe que tem um método específico e dentro de Robot a gente tem outro método. E a primeira versão ali, o que eu quero mostrar é que se a gente tentar utilizar uma função, né, create entity, onde a gente quer criar uma entidade genérica, a gente ainda não sabe qual ela vai ser, mas a gente quer criar uma função que possa receber esses 2 tipos, a gente vai acabar esbarrando em alguns erros aqui. No caso, quando eu estou recebendo minha entity, ela pode ser do tipo human ou robot, né? No caso, eu vou fazer a checagem de qual é que a gente está recebendo. Primeiro de tudo, eu checo se o typeof brief, né, que é dentro de entity, é uma função. E se for uma função, eu posso retornar ela como a minha função. Basicamente, eu estou checando aqui se isso aqui existe. Mas aqui eu recebo alguns erros, né? Esse primeiro erro vai me dizer que a propriedade brief, ela não existe no tipo human ou robot. Isso porque ali em cima eu estou passando 2 tipos, né, no caso, 2 classes aqui no nosso exemplo, que não se sobrepõem de nenhuma forma. E a minha entity, nesse caso, teria que estar disponível, teria que convergir ali a sua criação, né, baseada nessas 2 classes. E aqui isso não vai acontecer. Então esse é um erro que o TypeScript vai trazer para a gente. E a mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, né? Se a propriedade calculate for do tipo function, né, uma função, eu posso retornar, mas ele vai me dar o mesmo erro. Só que dessa vez ele vai me dizer que não existe no tipo human / robot, mas também não existe no type human, porque de certa forma ali ela existe, mas ela não está entrando ali no nosso funil, né, que a gente criou, para que tipos a gente quer receber. Então, antes mesmo de rodar esse código, de tentar fazer alguma coisa com isso aqui, a gente vai receber esse erro bem importante. Então, a minha implementação, na verdade, não está satisfazendo a própria declaração da minha função, né? Então, como que a gente resolve esse problema? Eu vou apagar esse código aqui para que eu não tenha esse erro aqui de função duplicada. E assim que eu apagar isso aqui, o meu VS Code já não está me retornando nenhum tipo de erro, né? Eu não tenho mais nenhum problema desse meu arquivo. Então, a minha segunda versão, a única coisa que eu estou fazendo de diferente aqui, porque as funções são muito parecidas, é trazer essas 2 funcionalidades aqui. Eu preciso primeiro checar que tipo ali de classe eu estou recebendo. Então, com essas funções básicas, eu checo se a propriedade especificada pertence ao objeto. Então, eu recebo a minha entity, eu estou pesquisando primeiro se ela é human, né, do tipo human. E aqui eu tenho que retornar que a entity é human, né? Esse is vai trazer para a gente aqui essa definição de que essa variável que eu passei, ela pertence a esse tipo. Ela vai ser desse tipo. E aqui eu tenho a minha checagem da minha cláusula, né? Digamos assim, a minha guarda, que é o que a gente está vendo mesmo. Que é checar se dentro desse objeto, existe ali a propriedade brief.
Isso aqui a gente pode utilizar para qualquer tipo de objeto, tá? E aí, fazendo a mesma coisa aqui para o isRobot, a gente consegue reescrever aquela função lá de cima. Só que dessa vez de uma forma muito mais segura do ponto de vista ali das tipagens. Então, primeiro eu checo se a entidade é do tipo human, então ele vai cair dentro dessa checagem, e depois eu checo se é robot. Dependendo do que retornar, eu consigo chamar uma função específica a partir disso, beleza? Bom, a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês, a segunda ferramenta, é o KeyOff. Ela é bem simples, essa keyword é bem simples, mas ela também é poderosa da forma que a gente pode trabalhar, né? Ela vai trazer um dinamismo às nossas funções de uma maneira muito interessante. Então, aqui primeiro a gente tem uma interface que vai definir algumas opções de menu e a gente vai ter um tipo que vai definir qual opção nós escolhemos a partir dessa chave, né, dessa key da interface. Que no caso a gente tem aqui o Start, Pause e Stop. Então, essa Chosen Option, ela necessariamente vai precisar ser uma chave. No caso aqui, para a gente relembrar, chave é o que aparece, seria a propriedade em si do nosso recurso. No nosso caso ali é uma interface, mas serve para objetos, para funções ali, vai ser essa chave. E aqui desse lado, né, depois dos dois pontos, a gente tem o valor dessa chave. Então, no caso, todas aqui são booleans. Bom, e aí com isso, o que a gente pode fazer? Aqui essa função, basicamente, eu estou trazendo uma forma mais interessante de trazer um log, né? Que eu chamei de choose, que vai receber um tipo genérico, tá? Esse Tzinho significa esse tipo genérico, onde a gente não sabe ainda o que é, mas a gente pode passar algum tipo, que vai estender chosen option, que vai ter que ser ali, se adequar a esse tipo aqui que a gente criou. E aí, a gente também vai passar o valor que ela deve se adequar. Então, deve ser uma key do tipo T, né, um tipo genérico, e o menu options vai ter o valor que a gente vai passar, vai ter que pertencer também a menu options. Então, a gente só pode passar tudo que está aqui dentro, né? Então, por exemplo, o primeiro que eu passei é choose start e value true. No caso, ele vai trocar essas informações e vai logar para mim o logger start e set to true, beleza? Eu posso fazer isso com todas as outras também, mas se eu quiser trazer um outro aqui e falar algum outro tipo, né? No caso, eu vou pegar o stop e passar um valor que não entra, em nenhum momento eu precisei rodar o meu código para que isso funcionasse. Ele já trouxe esse erro. Só para deixar ainda mais claro, eu nem instalei o TypeScript nesse projeto. Ele é só uma pastazinha com 3 arquivos TypeScript. Então não tem nada instalado, não tem nenhum SLint, não tem nada. Eu só tenho mesmo a funcionalidade do VS Code, que já faz isso, porque ele já tem ali a própria funcionalidade, né, de fazer essa checagem baseada nas linguagens que a gente tem instalada. Então, obviamente, meu TypeScript já está instalado no meu VS Code. E ele já trouxe isso aqui pra gente. Então, ele já trouxe aqui o argumento do tipo number is not assignable to parameter of type boolean. Ou seja, eu não posso colocar um número no lugar de uma boolean. Eu já falei aqui que eu preciso que seja uma boolean. Então, assim que eu trocar, sem nem precisar rodar o código, ele vai parar de me dar o erro, porque agora eu estou respeitando a definição que eu criei aqui de tipo. E por último, a gente vai falar sobre o Template Literal Types. Provavelmente vocês já sabem o que é um template literal, né? É uma forma da gente escrever de outra forma as nossas strings, né? De uma forma que a gente pode trazer um dinamismo ali no nosso código, beleza? Mas aqui o que eu quero mostrar os tipos de TypeScript a gente não precisa necessariamente manter como uma coisa simples, como por exemplo, eu não preciso trazer, por exemplo, uma string ou dizer que é um number, né? Em TypeScript, na verdade, a gente vai ver de uma forma bem interessante que o TypeScript, os tipos são dados, exatamente. Então, eu posso, na verdade, definir
tipos aqui, dados, né, valores para os meus tipos. E aí, se eu tentar colocar isso aqui de uma outra forma, eu vou receber um erro, né? Porque o tipo 50 is not assignable to type 100. Então, ele não serve como o tipo 100. Porque eu já defini que eu só posso receber 100. Então, isso é bem interessante, ver que os tipos, na verdade, são dados, né? Então, a gente está estendendo funcionalidades que a gente já conhece. E a mesma coisa aqui para o template literal types, né? Aqui eu tenho uma lista de eventos que eu quero trabalhar em cima. Eu usei como exemplo ali uma funcionalidade que a gente pudesse trabalhar com uma função de inserir ou fazer update de algum banco de dados. Então, para que eu deixe isso bem definido do que eu posso receber dentro desse event methods, né, que são os métodos do meu evento, eu defini exatamente a string que eu posso receber. Eu poderia simplesmente ter colocado aqui string e isso... Opa! Eu poderia simplesmente ter colocado string e isso ainda iria valer. Mas aqui eu estou deixando muito aberto sobre qualquer string poderia entrar aqui. E aí eu teria que fazer uma validação e tudo mais para ver que aquele tipo não existe. Mas eu posso ser ainda mais explícita e falar que tipo de string que eu quero, né? Exatamente quais que eu vou receber. E aí eu posso dizer que é insert, ou update, ou delete. E aí aqui na minha interface evento eu posso trazer uma ação e eu posso trazer um método que deve respeitar esse aqui. Então, se eu tentar criar um objeto do tipo event e tentar defini-lo como action inserir e aqui o método ele já traz aqui para mim o que é, mas eu escrevo outra coisa, ele vai me retornar esse erro. Ele vai falar que esse undefined não está respeitando o que eu disse antes, né? Que eu só aceitava 3 opções diferentes. Então, ele já traz para mim, ele já tem essa inteligência de dizer o que ele aceita e eu posso colocar aqui outra coisa, né? Tá. E aí aqui, isso já está... Ele está reclamando aqui por conta do tipo aqui que eu estou trabalhando, mas essencialmente ele está aceitando o método que eu tinha definido antes. Então, em vez de aceitar que essas strings sejam genéricas e checadas no meu código, eu deixo o run-type-check fazer o trabalho para mim. Então, é por isso que o TypeScript vai além de simplesmente checar tipos, ele vai trazer muita segurança de formas bem complexas e bem interessantes para o seu código.